Olá, câmeras de vídeo monitoramento flagram consumo e venda de drogas em Lajeado. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um caminhão-trator saiu da pista em um acidente ocorrido por volta das 9h10 da manhã desta quarta-feira na BR-386. O veículo de carga tombou em um barranco na lateral da pista. Foi na localidade de Picada Flor. A Polícia Rodoviária Federal de Lajeado prestou atendimento. Não houve feridos no acidente. E o juiz da primeira vara criminal de Lajeado, Rodrigo Bortoli, determinou na manhã desta quarta-feira a prisão preventiva dos 3 homens acusados do roubo de cargas e receptação. O crime foi cometido na segunda-feira. O trio, que teria assaltado um veículo que transportava cigarros no bairro Conventos, foi preso por policiais militares de Lajeado, Santa Clara do Sul e Forquetinha, no interior de Santa Clara. Os 3 homens de 38, 32 e 23 anos são moradores de Lajeado. Eles estavam em um carro furtado e com parte do produto roubado. E um homem de 23 anos foi preso por suspeita de agredir a sua ex-companheira durante a madrugada desta quarta-feira, no bairro São Francisco, em Taquari. De acordo com a Brigada Militar, a mulher de 21 anos conseguiu fugir para a casa de uma vizinha e acionou o policiamento, dizendo que havia sido agredida com tapas e ameaçada de morte. Quando os policiais chegaram na Rua B, onde aconteceu o caso, vários moradores estavam na rua e o homem tentou fugir para a casa de parentes, mas foi detido. O suspeito, que já tem várias passagens por furtos e arrombamentos, foi encaminhado para o registro do flagrante na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado e depois foi recolhido ao sistema prisional. A vítima solicitou medidas protetivas contra o ex-companheiro. E um acidente entre 2 automóveis resultou em danos materiais por volta das 5h20 da tarde desta terça-feira no bairro Bela Vista, em Arroio do Meio. De acordo com o grupo rodoviário da Brigada Militar de Encantado, a colisão lateral ocorreu no início da rodovia VRS 811 e envolveu um Gol de travesseiro e um Ford Ka de Arroio do Meio. Conforme o policiamento rodoviário, os condutores dos veículos, o do Gol, de 44 anos, e o do Ford Ka, de 70 anos, não ficaram feridos. Eles fizeram um teste do etilômetro que constatou que ambos estavam sóbrios. Os veículos sofreram danos de médio porte e foram liberados aos motoristas para o registro da ocorrência de trânsito. E um menor de 16 anos foi flagrado por uma guarnição da Brigada Militar de Encantado tentando furtar materiais de construção da obra da unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Terezinha. Foi por volta das 9h10 da noite desta terça-feira. Segundo o registro policial, populares ouviram barulho suspeito no hospital, situado na rua Júlio de Castilhos, no centro de Encantado, e acionaram o policiamento. O jovem, morador do bairro Navegantes, foi preso pela brigada quando estava separando alguns materiais como barras de ferro e ferramentas. Ele foi encaminhado para o registro do caso na Delegacia de Lajeado e posteriormente foi liberado aos representantes do Conselho Tutelar de Encantado. E 2 moradores de Westfália foram flagrados consumindo e traficando drogas no bairro Americano, em Lajeado. Foi durante a noite desta terça-feira. Segundo o registro, a Brigada Militar monitorava a situação do bairro pelas câmeras de segurança, quando avistou a dupla em atitude suspeita na Avenida Senador Alberto Pasqualini, onde foi constatada a entrega e recebimento, além do pagamento da droga por parte dos 2 indivíduos. Os policiais se deslocaram até onde eles estavam e abordaram os 2, de 27 e 26 anos, que estavam em um automóvel cadete na frente de um posto de combustíveis. Em revista, foi encontrado no bolso de um deles uma bucha com pequena quantidade de cocaína. Em depoimento, admitiram que vieram a Lajeado para comprar a droga. Depois de autuados por posse de entorpecente na delegacia, ambos foram liberados. E a Polícia Federal e a Interpol prenderam no Brasil um dos líderes da máfia napolitana. Daniela Almeida tem informação. A prisão de Pasquale Scott, de 56 anos, foi realizada em conjunto pela Polícia Federal e a Interpol em Pernambuco às 7h da manhã.
O italiano entrou irregularmente no Brasil em 1986 e passou por diversos estados até fixar residência em Recife. A prisão dele foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Interpol no Brasil. Nesta terça-feira, a Polícia Federal pediu ao STF a transferência do preso para uma penitenciária federal de segurança máxima. Nós chegamos à identificação, então, de um grupo que se encontrava em Pernambuco, em Recife, e após alguns desdobramentos nós chegamos à identificação de Pasquale Scott, que utilizava-se no Brasil a identidade de Francisco de Castro. O Pasquale integrava e era um dos líderes da perigosa máfia da Camorra Napolitana. Ele é acusado e foi condenado por mais de 25 homicídios na Itália. Ele era responsável pelo braço armado da máfia napolitana. O governo da Itália tem 90 dias para pedir ao Supremo Tribunal Federal no Brasil a extradição de Pasquale Scott, condenado naquele país à prisão perpétua. O prazo começa a contar a partir da comunicação oficial feita à Itália sobre a prisão do criminoso. Desde o início do ano, um acordo internacional firmado pela Polícia Federal e a Interpol já resultou na prisão de 15 estrangeiros foragidos no Brasil. E uma cooperação firmada especificamente com a Itália já resultou em extradições de criminosos entre os dois países. Esse grupo é responsável pela localização de fugitivos de interesse da justiça brasileira que se encontrem eventualmente no exterior. Acompanhe agora o comentário do advogado e secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Bulé. Olá, hoje vamos falar de um tema bastante pontual, que é a questão do sistema eleitoral. Em relação ao voto facultativo. O voto facultativo, observamos muitos casos de voto, na verdade o voto facultativo ele acaba sendo inconsciente ou de última hora. Isso se deve à falta de percepção do autor da importância do seu voto. Ou seja, se permanecer obrigatório, é essa a percepção que o eleitor vai ter. Por isso, defendo a ideia de tornar o voto facultativo. Obrigar as pessoas a votar, de certa forma, causa uma aparente irresponsabilidade com o voto. É o que se vê na prática. Por isso, acredito que tornando o voto facultativo, isso poderia, de certa forma, qualificar a eleição e contribuir para a democracia do Brasil. O tema reeleição. Bom, a reeleição vejo como positivo o fim da reeleição. Na verdade, desde que condicionada, então, a um período maior de mandato. Por que essa defesa? Porque 4 anos, como é o atual sistema de mandato, acaba sendo um tempo curto para que o gestor possa, digamos assim, promover todas as suas mudanças e implementar eventuais alternativas aí de uma gestão mais qualificada, mais adequada. 4 anos entendo que seja, então, um tempo curto, propriamente dito até para o gestor tomar conhecimento da situação. Então, essa é a minha opinião. Voto distrital. Bom, o voto distrital, ele poderia, no caso, assegurar uma identidade maior do candidato com a sua região. Dessa forma, então, ele estaria mais comprometido e também poderia ser mais fiscalizado com os seus eleitores. Então, para diferenciar o voto distrital, para que o eleitor saiba, é uma espécie de voto por região. Então, eu defendo essa mudança justamente pela facilidade e proximidade com o próprio eleitorado. Eleição majoritária. Na eleição majoritária, o candidato que obtiver maioria, então, absoluta de votos é eleito. Creio que este tipo de eleição, de certa forma, fortalece o indivíduo em relação ao coletivo. Dessa forma, julgo que não favorece as minorias e os candidatos com menos condições financeiras. Então, essa forma de eleição acaba por prejudicar, então, o próprio partido, porque ele favorece o indivíduo, o candidato, em detrimento do partido, então, em desfavor ao coletivo. Muito obrigado.
A 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada nesta quarta-feira no plenário da Câmara de Vereadores de Lajeado, debateu as possíveis formas de promover e ampliar o trabalho realizado para a proteção de crianças e adolescentes no município. Entre os assuntos abordados estavam a promoção dos direitos da criança e do adolescente, a proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, o controle social e efetivação dos direitos e a gestão da política municipal dos direitos das crianças e dos adolescentes. O juiz de direito Luiz Antônio de Abreu Johnson e a secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Ana Rexigel, ampliaram o debate sobre a maioridade penal. Durante a tarde, ocorreram apresentações de grupos ou de trabalhos em grupos. Ainda houve votação de propostas e escolha dos delegados. A conferência foi promovida pelo município por intermédio da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA. O tema deste ano foi a política e o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente, fortalecendo os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a Escola de Porto Alegre é uma das pioneiras no ensino técnico em saúde. Andréa Martins traz mais informações. A Secretaria da Educação disponibilizará para ingresso no segundo semestre deste ano mais de 9.000 vagas em cursos técnicos de escolas estaduais gaúchas. Em Porto Alegre, uma das instituições é a Escola Técnica em Saúde. A escola foi criada em 1990, que foi uma parceria entre o Hospital de Clínicas e a Secretaria de Educação, onde havia falta de recursos humanos dentro do hospital. Então, foi criado 4 cursos: Gerência em Saúde, Radiologia, Análises Clínicas e Nutrição e Dietética. E o principal deles também, além dos cursos técnicos, é o PAP, Programa de Apoio Pedagógico às Crianças Internadas no Hospital de Clínicas, onde os nossos professores atendem todas as crianças na onco, na pediatria, na casa de apoio, na psiquiatria e na pediatria. Os cursos oferecidos pela escola são Gerência em Saúde, Nutrição e Dietética, Análises Clínicas e Radiologia. Então, o curso de Gerência em Saúde prepara os profissionais para trabalharem na área administrativa dos hospitais, todas as áreas que requerem a parte administrativa, desde a parte de portaria, lavanderia, a parte de cirurgia, curso de nutrição e dietética também para trabalhar em restaurantes, em todas as unidades de alimentação. O curso de análises clínicas prepara para todos os tipos de exames. E o curso de radiologia também, para a área hospitalar, clínicas, toda a parte de exames. A escola oferece 5 laboratórios, biblioteca e encaminhamento para estágio. Atualmente, são atendidos 1.200 alunos. Eu trabalhei na área da saúde por muitos anos e aqui eu encontrei um pouco daquilo que eu exercia na função. Então, eu fui me aprofundando mais sobre a legislação, sobre a administração hospitalar, né, e os afins. Eu acho isso muito importante. E o curso técnico é uma porta que abre para o mercado de trabalho. Consecutivamente, né, mais tarde, tu vai poder fazer uma graduação, uma especialização sobre isso. Mas o curso técnico te abre essa porta, te dá uma visão mais ou menos de como é a administração hospitalar no meio da saúde. No segundo semestre, estarão disponíveis 420 vagas, divididas nos turnos manhã, tarde e noite. O período de inscrições acontece entre os dias 3 e 10 de junho no site www.educação.rs.gov.br. Em sessão ordinária realizada nesta terça-feira, o plenário da Câmara de Vereadores de Lajeado aprovou 6 projetos do Executivo e também do Legislativo. 4 dos que estavam na pauta receberam pedido de vista e serão votados nas próximas sessões. Entre os projetos aprovados, o que propõe as mudanças no sistema de calçamento associativo, tais como a atualização de valores a serem repassados às associações de moradores, a definição para o mês de fevereiro das correções anuais. O paralelepípedo regular passa a custar R$ 23,22, o bloquete de concreto R$ 22,78 e o asfalto R$ 30,65.
O cálculo será realizado pelo setor de engenharia da Secretaria de Planejamento. Os vereadores também acataram o projeto que autoriza a administração a ceder um imóvel à Associação de Ligas do Vale do Taquari e à Associação Resgatistas Voluntários Anjos da Guarda. Da mesma forma, foi aprovada a abertura de crédito suplementar de R$ 300 mil na Câmara de Vereadores para despesas diversas, entre as quais reformas e melhorias na infraestrutura do prédio. A Câmara, você sabe, se localiza no Gênesis Shopping, no centro de Lajeado. A sessão da Câmara na íntegra você acompanha na programação da TV Informativo todas as quintas-feiras. E o ministro Gilberto Kassab afirma que a terceira fase do Minha Casa Minha Vida não será prejudicada pelos ajustes da economia. Veja na matéria da NBR. A presidenta anunciou a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida. Como é que estão os preparativos no Ministério para esse programa? Como é que está a questão dos recursos? Uma boa notícia. Nós estamos na fase final já dos estudos que vão nos permitir encaminhar a medida provisória do programa na sua fase 3 para o Congresso Nacional. Encaminhada a medida provisória, que acontecerá ou final de junho ou início de agosto, porque no mês de julho nós temos o recesso do Congresso, nós poderemos iniciar já a contratação de novas unidades na fase 3, não é? Com as condições da fase 3. Serão 3 milhões de unidades, novas unidades, que vão se somar às 3 milhões e 700 mil unidades que já foram contratadas. É o maior programa habitacional do planeta. Bom, e esses cortes aí, vai afetar o programa, as pessoas que estão na fila, como é que vai ficar isso? A grande preocupação é essa, se esses cortes também vão chegar no programa. Não, os cortes não afetarão o nosso compromisso, a nossa meta de contratar mais 3 milhões de unidades. O que acontece, às vezes as pessoas que não têm informação ficam assustadas, é que no presente ano nós tivemos uma redução nos investimentos de 30%. Mas num programa de 9 anos, você reduz um pouco agora e compensa lá na frente, não alterando, às vezes, nem o cronograma de entrega das casas. Nós estamos mantendo o compromisso, vamos contratar 3 milhões de novas unidades e, enquanto o ajuste da economia perdurar, vamos manter essa redução de 30% dos investimentos. Isso não significa que o programa terá alguma alteração, não. Todos os compromissos estão mantidos. E quais são os investimentos para essa terceira etapa e as condições de financiamento? Nós teremos, em primeiro lugar, um reajuste no preço das unidades, para que as empresas possam ser remuneradas adequadamente. O tempo passou e é evidente que você precisa reajustar os preços. O material de construção subiu, o salário dos servidores, dos funcionários, não é? Da construção civil também subiu e é correto e é importante que haja esse reajuste e acontecerá esse reajuste. Nós teremos também a criação de uma faixa adicional no programa, porque hoje nós temos a faixa 1, que beneficia as famílias que têm uma renda até R$ 1.600. E a faixa 2, acima de R$ 1.600 até R$ 2.400. E tem famílias que elas já não se encaixam na faixa 1, mas não têm condições de suportar a prestação da faixa 2. Para essas famílias, nós criamos uma faixa intermediária que vai ser compatível com a renda dessas famílias para que elas possam pagar uma prestação que seja suportável. É uma forma inteligente de abranger todo mundo. De atender todo mundo com prestações suaves. Para que você tenha uma ideia, a grande maioria das famílias que têm sido beneficiadas com o programa, e até agora foram já 2 milhões e 300 mil famílias, o que significa mais de 10 milhões de pessoas, nós temos essas famílias, tínhamos elas pagando um aluguel, e aluguel para morar em favela, em cortiço, em beira de córrego, de favor com alguém da família, no fundo do quintal. Elas pagavam em média um aluguel de R$ 500, R$ 600. E agora, para morar numa casa própria, com 50 metros quadrados, elas pagam na sua média R$ 50. Então, isso continuará acontecendo na faixa 1 com uma prestação similar, não é? Um pequeno reajuste. Nessa faixa intermediária, um pouco acima, mas bem abaixo da faixa 2, para que a família possa suportar. E nas outras faixas, com o mesmo padrão de reajuste. Ministro, e a questão dos programas de mobilidade urbana? Todos eles serão mantidos.
com o ajuste econômico, você vai ter um alongamento, seja nas contratações, seja na execução das obras, mas como são programas de longo prazo, obras com um período longo de duração, quando você faz uma redução de alguns meses, você pode até compensar no futuro e não alterando o cronograma da obra. Então, o que haverá são ajustes, mas os compromissos estão mantidos. Ministro, quais outros programas vão ser atingidos por essa redução, né, de investimentos que o senhor falou? Como eu disse, atingidos nenhum. O que nós teremos é uma adequação ao momento do ajuste econômico, com uma redução no presente dos investimentos, mas que poderá ter uma compensação no futuro, fazendo inclusive que o cronograma não seja alterado, podendo inclusive ser alterado. E se for alterado, será alterado por alguns meses, o que não é muito significativo num cronograma que em alguns casos chega a ser de 8, 9 até 10 anos. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Os moradores dos bairros Montanha, Moinhos, Bom Pastor, Moinhos d'Água e Florestal, aqui em Lajeado, terão fornecimento de água interrompido no domingo, entre as 7 da manhã e as 3 da tarde. O motivo é a continuidade das ações de melhorias do sistema de abastecimento do município, que vem sendo feita pela Corsan. A empresa realizará a interligação do reforço de rede na Avenida Benjamin Constant, próximo ao presídio estadual. Iniciou-se neste último dia 20 de maio o recadastramento dos eleitores de Santa Clara do Sul. O prazo vai até o dia 26 de agosto. Conforme já veiculado na imprensa local, todos os eleitores do município deverão realizar este procedimento. Quem não comparecer terá o título de eleitor cancelado. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 11 da manhã até as 6 da tarde. E os documentos exigidos são RG, CPF e comprovante de residência. Estabeleça vínculo com o município. A procura ao cartório eleitoral ainda é pequena. Veja mais notícias da região com o repórter Alício de Assunção. Mulheres evangélicas, integrantes de 7 grupos da região e clubes de mães, se reuniram no sábado passado no distrito de Tamanduá, em Marques de Souza, para confraternização e reflexão durante o chá anual. Coordenado pela Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas, a OASE, da localidade, através do grupo Samaritanas, o evento teve como tema de reflexão Dá-nos um pouco da tua água, da Semana da Oração pela Unidade Cristã, elaborado pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC. Também, de acordo com os organizadores, foi uma tarde de canto, de gratidão, de crescimento conjunto e de fortalecimento na fé cristã para o servir e o testemunhar. De acordo com a pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ESLB, Marli Lutz, que coordenou o encontro em suas atividades, o grupo da Oásis Samaritanas sempre busca colocar-se dentro dos objetivos como proporcionar o crescimento e fortalecimento na fé em Jesus Cristo, levar a mulher a valorizar a si mesma, integrar a mulher na igreja, acentuando sua participação e capacidade de decisão, encorajar a mulher a testemunhar sua fé, conforme regimento interno da OASE do Sino do Vale do Taquari, da IECLB. Já para a presidente da entidade, anfitriã, Loveli Kaiser, o evento também proporcionou momentos de lazer, troca de experiência e confraternização. Sob intensa neblina que tomou conta da pacata localidade de Batuvira, que conta não mais que 50 moradores, já a partir das primeiras horas da manhã da última terça-feira, centenas de peregrinos não se importaram com as condições do tempo e cumpriram pela 40ª vez a missão de conduzir a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio num trajeto de 4 quilômetros entre o capitel e a igreja da localidade, onde ocorreram as homenagens à santa. No percurso, espaço para cantos e rezas e reflexão sobre situações que a humanidade enfrenta. Na chegada à igreja, a saudação durante a Santa Missa, que foi rezada pelos freis Albano Bom, José Miller e José Eduardo. Durante todo o dia, peregrinos de cidades como Porto Alegre, Caxias do Sul, Farroupilha, Cacequi, Viamão e Farroupilha, além de visitantes de locais mais longe, como Espírito Santo e Minas Gerais, se juntaram a fiéis da região para agradecer ou pedir proteção à santa. De acordo com o presidente da comunidade, Quintino Rossetti, o evento é uma tradição iniciada já na chegada dos imigrantes italianos à localidade por volta de 1910, quando ocorreram as primeiras romarias que mais tarde foram acrescentadas com festividades.
Oficialmente, conta-se desde 1974, mas já passa de 100 anos o período de devoção à Nossa Senhora do Caravaggio na localidade de Batovilla, interior de Progresso. Após o almoço, uma atração especial envolveu os participantes. Dezenas de artistas regionais participaram da gravação do programa Raízes da Querência, apresentado pelo tradicionalista Délio Marque, aqui na TV Informativo. Obrigado, Alício. Se você tem FIES e ainda não fez a renovação, terá um prazo mais longo para isso. Foi prorrogado mais uma vez o prazo para o aditamento de contratos do financiamento estudantil. Daniela Almeida traz as informações. O prazo para a renovação de contratos do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, do primeiro semestre de 2015, que terminaria nesta sexta-feira, vai ser prorrogado até 30 de junho. De acordo com o Ministério da Educação, cerca de 100 mil alunos ainda não concluíram o processo, chamado de aditamento de contrato. A autorização do Ministério da Educação para a prorrogação deste prazo vai ser publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. O FIES financia as mensalidades da graduação de alunos matriculados em instituições privadas de educação superior. A renovação do contrato do FIES deve ser feita pela internet. De Brasília, Daniela Almeida. E ainda sobre o FIES, o governo já anunciou as novas regras para o financiamento. As mudanças são válidas para 2016. O jornalista Leonardo Meira apresenta as principais mudanças. Antes, professores de escolas públicas e alunos formados até 2010 não precisavam do exame para acessar o financiamento. Agora, a realização da prova é obrigatória para todos os interessados. A regra entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016. No início deste ano, o acesso ao FIES já havia sofrido modificação. Apenas alunos que tenham tido no mínimo 450 pontos no Enem e não tenham zerado a redação podem se candidatar ao crédito estudantil. Os estudantes também não podem contar com o FIES se estiverem matriculados em 2 cursos de faculdades diferentes e forem beneficiados pelo ProUni em um curso e pelo próprio FIES no outro curso. O Fundo de Financiamento Estudantil só serve para uso exclusivo ou como complemento de uma bolsa parcial do ProUni em um mesmo curso de uma mesma instituição de ensino. O FIES é um programa para financiar as mensalidades de cursos superiores que não são de graça. Só no primeiro semestre deste ano, 252 mil novos contratos foram realizados pelo FIES. O gasto do governo com esses contratos em 2015 deve ser de 2,5 bilhões de reais. A AES Sul integrou em sua unidade de Lajeado 95 profissionais que atuavam em empresas parceiras da concessionária ou que foram selecionados no mercado e desde março estão passando pelo processo de internalização e de contratação. Esses profissionais irão trabalhar no atendimento às demandas do Vale do Taquari. A previsão era de que os profissionais começassem a trabalhar já como colaboradores da AES Sul em junho, mas foi possível antecipar em uma semana. Juntamente com técnicos e eletricistas, estão entrando na operação 39 veículos que fazem parte da nova frota de 100 caminhões equipados com cesto aéreo, 96 caminhonetes com escada metropolitana e 28 carros para serviços administrativos. Essas aquisições foram anunciadas no começo de abril, quando a empresa deu início à contratação de 532 profissionais, entre eletricistas, técnicos e assistentes, integrantes da equipe multitarefa que atua nas empresas parceiras. O objetivo desta medida é integrar esses profissionais aos métodos e à filosofia de trabalho da AES Sul em todos os seus aspectos, através de uma gestão direta, e vem depois de um período de grandes investimentos em tecnologia de gestão. O objetivo é aprimorar o processo de atendimento aos clientes. Também está sendo feita a adequação física para a acomodação do novo contingente de pessoas. As próximas etapas do cronograma prevê que as novas equipes comecem a trabalhar em julho na região central e em setembro na fronteira, encerrando todo o processo. E a construção de uma nova Universidade Federal no Estado esteve em discussão na Assembleia Pública na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. A intenção da Univales é abranger mais de 3 milhões de pessoas que moram distantes das universidades públicas e aí atinge também aqui o Vale do Taquari. Veja com o repórter Gabriel Raimundi.
A audiência foi proposta pelo deputado Gabriel Souza, do PMDB, que não acompanhou o evento por estar em viagem com o governador do estado. Seu colega de bancada, o deputado Gilberto Capuani, coordenou a reunião. A criação de uma nova Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atendendo a região dos vales do Caí, Sinos, Paranhana, Taquari e Rio Pardo, além da Serra Gaúcha, já está sendo discutida desde o ano passado. As tratativas com o governo federal iniciaram com o então ministro da Educação, Henrique Paim, e seguem até o momento. A universidade pública mais próxima está em Porto Alegre, o que dificulta o desenvolvimento daquela região. A grande vantagem também seria de proporcionar inovação de produção naquelas regiões, inovação econômica, produtiva, através da pesquisa e extensão que uma universidade consegue resolver, bem como pautar também os grandes gargalos de desenvolvimento de infraestrutura urbana e outras que as nossas regiões têm. O programa de redução de gastos do governo federal, anunciado em meados de maio pelo Ministério do Planejamento, deve afetar o projeto de criação da Univales no curto prazo. A área da educação terá cortes de quase 10 bilhões de reais. E isto dificulta fazer, neste momento, o atendimento de grandes investimentos. Mas esta pauta se coloca, mesmo a curto prazo, a médio prazo e longo prazo, ela se coloca como necessária e importante, e a gente precisa consolidar mais o aporte político em torno dela. Então, o prejuízo vem neste momento de realizar ela imediatamente, né? Mas se mantém como uma pauta execuível, necessária e importante para o futuro. A Associação Pró-Univales está organizando uma petição em favor da construção da universidade. A intenção é alcançar 100 mil assinaturas em um documento que será enviado ao governo federal. A petição está disponível online através do site www.univales.com. Não resta dúvida de que isso trará enormes benefícios para toda essa grande região, uma região populosa, porque oportuniza ao aluno o acesso gratuito à educação. Então, sem sombra de dúvida, vai melhorar a oportunidade de ensino para os alunos daquela região e, com isso, ganhar a educação do Rio Grande do Sul. Através do programa Chamada Pública do Leite, nesta terça-feira, famílias de agricultores lajadenses tiveram dúvidas esclarecidas por servidores da Secretaria de Agricultura e Urbanismo e por técnicos da Emater, responsável pela implantação do programa. Entre seus objetivos, destaca-se a qualificação e a capacitação dos agricultores, a melhoria nas pastagens e priorização de atendimento dos agricultores envolvidos no programa pela Secretaria. Durante o encontro, o titular da Secretaria, o Ricardo Giovanella, explicou sobre os serviços de horas-máquina, atendimento diversos e também sobre um projeto de lei a ser criado que trata da instalação de reservatórios de água nas propriedades. Os prefeitos destacam em Brasília as conquistas da Marcha da Defesa dos Municípios, isso nos anos anteriores. Veja com Ana Gabriela Salles. Cerca de 6 mil pessoas, entre prefeitos e gestores municipais de todo o país, participam da 18ª Marcha em Defesa dos Municípios em Brasília. Nos últimos anos, o encontro, que dialoga com o governo federal, resultou em novas políticas públicas voltadas para as cidades. Entre as conquistas estão a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, acredita que é possível melhorar as condições financeiras das cidades e destaca outros ganhos ao longo das edições da marcha. De dinheiro, 350 bilhões de reais. 1% mais um do Fundo de Participação, no salário e educação, na iluminação pública, no Fundo de Estabilização Fiscal, que retirava 10% da receita da União para poder esse fundo, que agora é o Fundo Social de Emergência, e isentava os funcionários da União de pagar imposto de renda, portanto, estaria fora, e aí nós perdimos 10% do FPM, a gente conseguiu restabelecer. Para o prefeito de Colniza, no Mato Grosso, um dos principais desafios deste encontro é debater a situação dos municípios diante das medidas de ajuste fiscal adotadas pelo governo. É muito importante para que saia desta marcha realmente acordos com o governo federal, com o Congresso Nacional, para que possa ajudar os municípios. Durante a abertura do evento, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, se comprometeu a levar todas as reivindicações dos prefeitos
prefeitos ao conhecimento da Presidência da República. E como solução para os problemas enfrentados pelos municípios, o ministro defendeu o engajamento dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, na construção de um novo pacto federativo no país. É importantíssimo que os entes da federação, estados, União e municípios se entendam para que nós possamos ter uma estabilidade nas relações entre esses entes e, mais do que isso, no caso dos municípios, para que eles possam efetivamente ter a sua autonomia financeira. A Secretaria de Esportes e Lazer de Estrela abre inscrições visando a contratação e cadastro de reserva de profissionais e monitores, que são estudantes, por tempo determinado, para as funções do professor de remo, professor de vela, professor de canoagem, monitor de remo, monitor de vela e monitor de canoagem. Os interessados devem procurar o setor de pessoal da Prefeitura de Estrela, na Rua Júlio de Castilhos, 380, no centro do município, das 8 até as 11h30 pela manhã e na tarde da 1h30 às 5 horas. Para tal, pede-se o preenchimento do formulário de inscrição disponível no local e apresentar o currículo vitae documentado. As inscrições ocorrem de 27 de maio até o dia 3 de junho. O edital completo do processo seletivo encontra-se no site da Prefeitura, www.estrela.rs.gov.br, acessando o link Processo Seletivo. E o Flávio Tavares relatou os tempos das dificuldades vividos no período militar. O jornalista e ex-militante político depôs na sessão da Subcomissão da Verdade, Memória e Justiça na Assembleia Legislativa. Renato Araújo conversou com o jornalista. Flávio Tavares começou ainda jovem na militância política. No período do regime militar no Brasil, na década de 1960, integrou organizações de resistência contra a ditadura. Tavares foi preso por 3 vezes. Na terceira oportunidade, quando integrava o movimento armado revolucionário, foi torturado em um quartel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Para o jornalista, esse foi um dos episódios mais difíceis na luta contra o regime. Logo depois de 1964, não tinha se mostrado como ditadura. Ela simulava uma benignidade, simulava uma situação, simulava até ser democrática. Mas em 1969 eu conheci a brutalidade na minha terceira prisão. Eu entrei direto no choque elétrico e aí comprovei realmente que a brutalidade é inerente às ditaduras. Flávio Tavares foi um dos 15 militantes políticos presos e torturados que tiveram a liberdade trocada pela libertação do embaixador norte-americano Charles Elbrick, sequestrado pelas organizações de resistência com esse objetivo. A partir desse episódio, os revolucionários foram enviados para o exílio. No depoimento desta manhã, o jornalista afirmou que a ditadura escondia as ações violentas por ter vergonha de seus atos. Por esse motivo, Tavares chama de cinismo as tentativas de negar os fatos que ocorreram no passado. Sobre a punição dos torturadores, ele é contrário que passem por tribunais e considera a revelação dos fatos uma punição exemplar. Os torturadores serão punidos pela revelação do que fizeram. Só revelando o que eles fizeram, a história vai puni-los. Eles serão punidos pela história. O que não podemos permitir é que se continue nessa mentira, dizer que a ditadura civil e militar foi benigna, não torturou, não feriu os direitos humanos, não mentiu. Porque nós temos que terminar com a mentira histórica que ocorre até hoje sobre os anos da ditadura militar. Flávio Tavares também é escritor e cronista em jornais pelo Brasil. É autor do livro Memórias do Esquecimento, no qual relata sua experiência na militância durante a ditadura. Hoje, aos 81 anos, vive e trabalha em Búzios, no Rio de Janeiro. O relator da subcomissão, na verdade, disse que o depoimento de Flávio Tavares é fundamental para a elucidação dos episódios do período da ditadura. Segundo o deputado Pedro Ruas, o jornalista tem uma vivência muito grande nas ações de resistência no Brasil e também no exterior. O parlamentar pretende convocá-lo para novo depoimento em data a ser marcada. A vida do Flávio é tão rica como militante que ele tem toda uma história vinculado ao Brasil, ao nosso país, e também uma outra internacional, e onde já pega a questão da Operação Condor.
que nós queremos ouvir o Flávio especificamente, mais centrado na Operação Condor, que é algo que envolve o Brasil, envolve brasileiros, envolve uma participação muito negativa das autoridades brasileiras, do governo, do Estado, e uma participação trágica de brasileiros vítimas da operação, como é o próprio Flávio. Vamos agora à previsão do tempo. Nesta quinta-feira, de acordo com o Centro de Informações Hidrometeorológicas da Univates, haverá predomínio de nuvens com pancadas de chuva. A temperatura em Lajeado terá mínima de 15 e a máxima de 21 graus. A chuva continua na sexta, com a mínima de 14 e a máxima de 21 graus. E a partir desta quarta-feira, o público que for visitar o Parque Histórico terá um atrativo a mais. Após passar por várias cidades como Porto Alegre, Gramado e Canela, a exposição Cerâmica no Céu chega a Lajeado. Com o objetivo de ocupar o espaço público no sentido de aproximar o universo criativo da arte ao espaço cotidiano, o grupo Bando de Barro promove a exposição com o apoio do governo de Lajeado através da Secretaria de Cultura e Lazer. Serão expostas diversas aves feitas em cerâmica. O início da exposição foi marcado pela vernissage, que reuniu artistas, autoridades e convidados no Parque Histórico. Foi na terça-feira à noite, entre os quais estava o prefeito Luiz Fernando Schmidt e a secretária de Cultura e Turismo, Neca Dalmoro. Expostas pelos caminhos do parque, as peças foram produzidas nas aulas ministradas pela professora Cláudia Zarte. A exposição ficará aberta à visitação pública no Parque Histórico até o dia 15 de julho. A próxima exposição, sediada na Casa de Cultura, será a História do Design do Vale, pela perspectiva do entretenimento. Será na primeira quinzena de junho. Elifas Vargas pretende mostrar trabalhos que produziu a partir de 1999, de promoções que ocorreram aqui na região. Cita a divulgação da Lupus Land, uma das maiores casas de eventos do Vale do Taquari, e o primeiro show da banda Chimarruts em Lajeado. Atualmente, Vargas tem uma empresa de marketing e design. Este foi o Redação Informativo desta quarta-feira, 27 de maio. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita amanhã às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.